Pessoal, beleza? Seguindo nossa disciplina aí, nós vamos começar a estudar fluidos. E fluidos está nesse livro aqui, ó. Livro lá da sua referência, Física, volume 2, Young e Friedman. Sears e Zemansky. Para você achar esse livro lá na sala, na biblioteca virtual, é só você digitar física lá e ele vai aparecer essa carinha lá, beleza? Sobre fluidos, está no capítulo 14. Capítulo 14 é essa imagem aqui, ó. Dá uma olhada lá que vocês vão achar essa imagem lá, capítulo 14. Mecânica de fluidos. Certo? Então vamos ao que interessa. Olha só. Aqui no início do capítulo tem uma pergunta assim, ó. Um peixe pequeno, colorido, chamado, os nomes esquisitos aqui, tem cerca de 10 centímetros de comprimento e flutua. Enquanto que uma rata tem cerca de 5 metros de comprimento e precisa bater as nadadeiras continuamente para não afundar. Aí vem a perguntinha. Qual item explica melhor a diferença? Essa diferença. Por que um afunda e outro não afunda? Primeiro, uma raia jamanta tem uma forma diferente. É só esse quesito forma que diz se afunda ou não. Ela tem uma maior massa. Só o fato de ter maior massa diz se afunda ou não. Um navio tem muita massa. Por que ele não afunda? Ter um maior volume? Será que é essa a resposta? Maior produto da massa pelo volume? Quando a gente lê a palavra produto, está dizendo multiplicação, então massa vezes volume, seria isso? Ter a maior razão entre massa e volume? Quando a gente lê a palavra razão, a gente está dizendo divisão. Para responder essa pergunta, nós precisamos estudar mecânica de fluidos. É óbvio que muitos sabem já de cabeça qual que é a resposta daquela pergunta, certo? Então tá bom, o que você vai aprender nesse capítulo 14, né? Você deve aprender sobre densidade de um material, sobre pressão de um fluido, como calcular a força de empuxo, sobre fluxo laminar e fluxo turbulento. Você deve aprender sobre a equação de Bernoulli. Você deve aprender sobre fluido viscoso e turbulento, diferente do ideal. Claro, se a gente der conta de ver o capítulo inteiro, né? E você também deve rever alguns conceitos, como energia mecânica e pressão, e as suas devidas unidades. Certo? Então lá vamos. Qual é a diferença de um gás para um líquido no quesito fluidez? A verdade é que todos os dois fluem. O fato deles fluir define eles como fluidos ou fluidos, né? Existe a palavra com acento e sem acento. Porém, eles têm algumas diferenças que a gente vai ver daqui para frente. Uma delas é que os líquidos, eles mantêm um volume constante. Se você pega um líquido de um recipiente e passa para outro, ele mantém aquele volume. Se for de 500, vai continuar como 500. Os gases não. Se você fura um pneu que tem um certo volume, quando esse gás sair, ele vai expandir e ocupar um volume maior. Isso porque os líquidos têm força de coesão entre as moléculas. Certo? Continuemos. Tá. O primeiro conceito importante quando se vai estudar fluidos é o conceito de densidade. Aqui pode ser que estejamos tratando de material homogêneo, pode ser que não. Por isso, em alguns livros aparece o termo densidade, massa específica e etc. Né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Essa letrinha aqui é uma letrinha grega que a gente chama ela de Rho, com acento. Massa do material, volume do material.
Também é uma equaçãozinha muito conhecida, né? De cara aqui, você já consegue responder aquela pergunta lá do início, ó. Densidade é igual massa sobre volume. Quando o volume passa multiplicando, fica densidade vezes volume é igual a massa. Então, o objeto que flutua é o objeto que tem menor densidade. O objeto que afunda é o objeto que tem maior densidade. E densidade é a razão m sobre v. Então, item 4. Olha aqui. Não é o produto m vezes v. Não é isso. É m sobre v. É uma razão. Então, item 4. Mas, continuemos. A unidade de densidade é a unidade de massa pela unidade de volume. A unidade de massa geralmente é quilo, ou grama, ou tonelada. E a unidade de volume pode ser litros, metro cúbico, centímetro cúbico, mas sempre uma unidade de massa por uma unidade de volume. Massa por volume. Depois que você tiver um tempinho, dá uma olhada para a diferença entre densidade relativa, densidade absoluta ou massa específica. Depois dá uma conferida aí para não confundir os conceitos. Beleza? Tá. Vamos nós. Primeiro exemplo. Peso do ar no interior de uma sala. Quando eu digo peso, eu estou perguntando força-peso. Eu não estou pedindo massa. Não confunda massa com peso. Ache a massa e o peso do ar a 20 graus Celsius. Provavelmente essa tabela foi dada em 20 graus Celsius. Por isso que ele está dizendo para a gente trabalhar com 20 graus Celsius. No interior da sala de aula, que tem uma altura de 3 metros, um piso de 4 metros por 5. Quais seriam a massa e o peso de um volume igual de água? Então ele está pedindo massa e peso do ar, massa e peso da água. Tá. Vou pegar um outro documento aqui para a gente trabalhar um pouco essa ideia, ó. Então vamos anotar aqui para a gente não confundir. Massa do ar, ele pediu, o exercício pediu peso do ar, o exercício pediu massa de um volume de água para aquele mesmo lugar e peso de um volume de água naquele mesmo lugar. Tá, qual que é o tamanho do espaço que a gente tem? Aproximadamente 4 metros assim, 5 metros assim. Não repare o desenho, né? Que a letra já é feia, imagina isso daqui. 4 por 5, com o pé direito aqui, ó. Ó, até que não tá ficando muito ruim não. De 3 metros. Beleza? Então essa aqui é a sala. E é mais ou menos uma sala real, né? Não foge muito do real isso aqui não. Pelo menos a altura, né? Tá. Então esse é a sala. 4, 5 e 3. Ou seja, um cubo, né? Praticamente um cubo. Tá, então vamos lá. Massa, peso e... Massa e peso, né? Para obter massa, a gente lembra que densidade é massa sobre volume. Volume passa multiplicando, volume vezes densidade é igual a massa. Pronto, morreu. O volume aqui é lado vezes lado vezes lado, né? Então fica 4 vezes 5 vezes 3, vezes a densidade que você vai pegar naquela tabelinha lá, isso aqui é igual a massa. Quando for densidade da água, você coloca aqui a densidade da água. Quando for densidade do ar, você coloca aqui a densidade do ar. Beleza? Tá. E o peso?
Olha, força peso é igual massa vezes aceleração gravitacional. Já vou colocar um G logo para você lembrar que é aceleração gravitacional. Não sei se ele deu no exercício. Vamos voltar aqui no exercício para ver se ele deu. Ele deu. Ele não disse qual valor a gente deve usar. Provavelmente ele falou qual valor esse livro usa lá no início do livro. Mas aqui, a título de curiosidade, ó, ele utilizou 9.8. Voltemos lá para a nossa tarefinha. Então, vai lá. A massa você vai extrair daqui, né? Você tem a massa, é só substituir. Vai ficar força peso é igual massa vezes aceleração gravitacional. Massa da água, massa do ar. Depende da situação. Depende da situação. Se você estiver fazendo com ar, se você estiver fazendo com água. Beleza? Vamos voltar lá no exercício para ver se foi isso mesmo que ele fez. Foi, ó. Aqui, ó. Densidade é igual massa sobre volume. Volume passa multiplicando, fica. Densidade vezes volume é igual a massa. Certo? Peso. Peso é igual a mg. Ele fez isso para o ar, achou de 700 Newton. Newton, porque está procurando força, está procurando massa. Quando a gente estiver procurando massa, quilo. Ele fez a mesma coisa para a água. Então, massa da água, água. Fechou? Fechou. Então fica aqui uma tarefinha para você, ó. Teste a sua compreensão dos itens nessa seção, colocando os seguintes objetos em ordem maior a menor de densidade média. Então começa. Objeto 1, objeto 2, objeto 3, objeto 4. Qual tem maior densidade? Faz uma ordem decrescente aí pra gente. Valeu? Fui! Até a próxima!